Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do De Galho em Galho, o podcast da Monk, que vocês já conhecem bastante e é uma honra ter vocês aqui de novo. Estou aqui hoje com uma pessoa que eu acabei de conhecer e eu acho incrível sentar com pessoas que você acabou de conhecer e trocar ideia. O Rodrigo Aquino. O Rodrigo é comunicólogo e ele vai se apresentar um pouco melhor que qualquer um, porque ninguém se apresenta melhor do que nós mesmos. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Gosto muito também dessa oportunidade de conversar com pessoas novas, porque elas vão abrindo na nossa cabeça portinhas, né? Portas, janelas e vão apresentando para a gente novos mundos. Gosto muito de me apresentar como um comunicólogo, porque a comunicação ela me inspira. Eu transpiro comunicação desde muito cedo. E hoje eu, além de ser comunicólogo, eu sou especialista em felicidade e bem-estar, né. Então eu, como especialista em felicidade e bem-estar, eu transito pelo universo da saúde mental, da sustentabilidade de organizações, e de espaços coletivos, né. Então eu gosto de pensar muito na felicidade, não só nas empresas, mas também nas ruas, nos parques, nas ru na nas organizações como um todo, né. Como a gente consegue fazer tudo isso e a gente precisa, para implementar tudo isso, de comunicação, né. Uma comunicação para unificar as mensagens e fazer com que as pessoas, elas estejam mais ou menos na mesma linha. A Uhum. gente não quer criar, gosto sempre de falar isso, a gente não quer criar um exército de zumbis sorridentes, né, porque a felici faz parte da felicidade a gente viver toda sorte de emoções. Uma pessoa saudável, emocionalmente, ela vai passar pela tristeza, pela frustração, pela raiva, pelo ódio. Costumo sempre lembrar, que, enquanto o eletrocardiograma está no sobe e desce, a vida. Então, quando ele está na linha reta, acabou. Acabou. Então, a vida, ela é feita disso tudo. A felicidade, ela se compõe por tudo isso. A saúde mental se compõe por tudo isso, né. Que não dá pra gente viver mais nas emoções negativas do que nas emoções positivas. E é nesse lugar que eu trabalho, dentro com pessoas, com organizações, com marcas, com eventos e tudo mais, né. Então hoje eu junto uma história de 20 anos na publicidade, onde eu trabalhei um bom tempo com a parte de live marketing. Uhum. Depois eu fui sócio de uma agência de publicidade na área de healthcare por 10 anos. E aí depois disso e aí minha história inteira em paralelo, eu sempre muito interessado no mundo, das culturas antigas, arquétipos, psicologia, sociologia, antropologia da religião, todo esse universo sempre povoou minha vida, sempre esteve do meu lado. E aí quando eu encontro a psicologia positiva, eu consigo um espaço para unir, a meus interesses pessoais com a minha experiência profissional, com a ciência do bem-estar, né. Então junta tudo isso e oferecer, por incrível que pareça, oferecer para o mercado de trabalho e oferecer para o mercado mesmo, porque a gente está falando de otimizar o dia a dia das empresas, melhorar a rentabilidade, retenção de talentos, atração de talentos e tudo mais. Legal. Fica uma dúvida aqui, geralmente o momento de vida que a gente atual que a gente vive, de como indivíduo, Uhum, é um acúmulo de histórias que você tem para te trazer até aqui. isso. Você trabalhou no mercado publicitário, você trabalha com comunicação, o que que te fez o que te trouxe até esse momento de trabalhar com felicidade e quais foram os aprendizados do passado que te trouxeram até aqui? Então, a publicidade ela foi minha ponte. Hoje ela é minha grande assistente em ajudar a transformar o conteúdo da felicidade em uma coisa tangível para executivos. Não foi a publicidade em si que me fez, entender, que eu podia falar de felicidade e bem-estar, Uhum. né. Acho que o que eu vivi dentro da publicidade, acho que como todas as pessoas da área de de marketing, de agência e tudo mais, é o quanto esse mercado é um mercado que é muito
doente. Ainda Perfeito. bem, acho que a palavra é essa. É um mercado muito doente, Sim. né? São pessoas que elas são adoecidas, são pessoas que elas têm de natureza um desejo de criar, são pessoas muito entusiasmadas pela própria natureza. Mas eu acho que existe todo um sistema que acabou normalizando os abusos, Uhum. né. E isso assim, estou falando da publicidade, mas o mercado de banco é assim, todos os mercados, né, a gente está falando escritórios de advocacia, hospitais, enfim. Mas vou falar desse mercado do qual eu vivi tanto tempo. E ainda presto serviço para eles. Então assim, normalizou-se essa ideia, né, durante aquela coisa: "Ah, eu vou trabalhar até as 2 da manhã e vou comer pizza", Uhum. né. A moçada que entrava no mercado de trabalho, já achava isso legal, isso era glamourizado, né. E aí eu lembro uns 15 anos atrás, um grande executivo de uma grande agência de publicidade, que foi meu professor no Miami School, ele falou assim para mim, porque ele fez uma entrevista comigo para eu trabalhar na agência dele, que eu acabei não aceitando, e eu continuei numa agência pequena, e ele perguntou para mim: "Rodrigo, por que que os bons estão indo para as pequenas?", né. E naquele momento, que foi 2010, que ainda as agências grandes tinham, né, ainda tinha uma aura e tudo mais, eu falei: "Porque ali as pessoas elas o moedor de carne é menos agressivo naquele Uhum. lugar", né. Então as pessoas sempre e eu vi muitos amigos lá talentosas, pessoas talentosas na área de comunicação, abrindo mão de carreiras, de acho que tudo bem, para montar posada, para montar outras coisas, né. Eu acho que as pessoas elas podem ter, hum, muitos muitas vocações e muitos talentos, né. Sim. Então elas abrem mão de alguma coisa e começam a aplicar em outros lugares. Então eu vivi tudo isso dentro da publicidade, mas o que foi o meu conhecimento paralelo, né, em estudar terapias complementares, estudar, religiões comparadas, sociologia, antropologia, que sempre ficou dentro de mim, e eu Uhum. nesse meio tempo lá da agência em que eu era sócio, eu percebia que eu estava adoentado e falei: "Vou estudar alguma coisa". E descobri um curso chamado psicologia positiva. E aí, eu falei: "Deixa eu ver o que que é". Minha primeira aula, quando eu vi que existia eu encontrei concentrado um campo de estudo em Harvard, em Berkeley, em instituições, renomadas, Uhum. né. Acho cafona esse momento, Berkeley, Harvard, mas ok, né. Hã, que estudava a gratidão, que estudava a Uhum. esperança, que estudava a humanidade, que estudava a solidariedade, a bondade. Eu falei: "Isso", sabe, ressoou em mim uma coisa gostosa. E que era uma coisa que estava fazendo falta para mim no meu horário comercial, Muito né. legal. E aí, hã, aconteceu, obviamente, que mudou o meu jeito de enxergar o meu crachá, né. Hã, que começou a ter realmente uma dissonância entre o meu pensamento e o pensamento das minhas sócias, Sim. né. Muitas coisas aconteceram, parará, parará, saio dessa agência, e aí eu começo a entender que e aí eu vou fazer uma formação em FIB, em Felicidade Interna Bruta, que também foi muito disruptivo para mim, entender a felicidade como gestão pública, né, como estratégia de negócio, como estratégia de gestão. Uhum. Foi aí onde teve o match na minha cabeça, eu tive uma grande epifania e consegui entender como tudo aquilo podia fazer parte de gestão de negócio, de gente, né. Eu, durante muito tempo nas minhas campanhas de publicidade e de live marketing, eu fiz muito endomarketing, né. E eu fazia campanhas de endomarketing, no cheiro, usando muito do meu repertório paralelo, Sim. né, de conceitos de humanidade, e eu falava muito para os meus clientes, assim: "Não gasta todo o seu dinheiro na convenção, querido. Vamos usar aqui um pouquinho, mas dilui no ano inteiro,
para você poder sustentar o que você criou aqui na convenção. Hoje em dia, como se traduz isso? Não adianta você dar um banho de ocitocina, de adrenalina, de serotonina no cara, aqui na convenção, e depois o cara só virar no cortisol o ano inteiro, Claro, sofrendo. né. Então assim, porque daí aí é uma positividade tóxica, aí você cria uma euforia, não felicidade, né. Sim. Então foi todas essas coisas que foram transitando, né. Então quando eu encontro a psicologia positiva e a felicidade interna bruta, elas me trazem contorno para um universo de conhecimento, de experiência que eu tinha, que até então era tudo muito difuso, sabe, era tudo muito, hã, abstrato. Então hoje eu consigo entender como discutir, como conversar com um executivo, seja da área de marketing ou de RH, como é importante a gente criar ambientes inspiradores, felizes, com bem-estar, para que a engrenagem do negócio funcione bem. Eu vivi muitas coisas parecidas com o que você está Uhum, contando aqui. E a minha sensação, te ouvindo falar, é que hoje em dia as empresas são muito menos sobre pessoas uhum, e muito mais sobre um objetivo financeiro que tem que ser batido, na maioria das vezes, a qualquer preço. uhum, Então, a gente trabalhava no mercado de publicidade no início da década de 90, 2000, havia donos de empresas, de agências, que me inspiravam. Então, eu quero trabalhar com o Fábio Fernandes, eu quero trabalhar com o Nizam, eu quero trabalhar com o Justus, ou quem seja, não importa aqui se eram legais ou não, mas você tinha lá alguém que se admirava, uhum. um ídolo. Existia também muito mais donos de empresa. Então, a empresa é a empresa do Abílio, a empresa é do Isso. fulano, é do Hoje a coisa Beltrano. é tudo dos acionistas, né. E aí, trazendo um pouco para o paralelo da startup, Tá. você tem um fundador numa startup. É o começo da startup, é uma ideia de alguém que é apaixonado pela sua ideia e ele convence as pessoas a partir da proposta da empresa e do carisma dele. Quando você se identifica com carisma, é muito mais fácil você se apaixonar pelo que você está fazendo. Então, assim, eu acredito no que o Rodrigo está falando, eu acho que faz sentido, eu vou seguir o sonho dele porque também é parte do meu sonho. Quando você vai para uma empresa muito grande, ou sem dono, ou com 1000 acionistas, cada um tem seu interesse. O interesse geralmente é rentabilidade. E aí não importa os meios para chegar nessa rentabilidade. A minha pergunta é: quando você chega numa empresa, como é que você começa a trabalhar? O que você olha? Como é que é o diagnóstico que você faz para poder tentar desmontar esse desafio e trazer felicidade? Vamos, eu quero, você falou 2 coisas muito legais, que é a questão da força do líder, e aí então vamos guardar a força do líder para depois do que dessa primeira pergunta que você fez. O que que eu acho que é a primeira coisa, e aí é uma boa metáfora do FIB, né. Vou contar um pouquinho da história do FIB para poder entender como que a gente vai trabalhar dentro de uma organização. Hã, n nenhuma organização, nenhuma empresa, nenhum país, então assim, porque eu vou começar a falar do botão, depois assim, mas o botão, tudo, ele não é perfeito, né. Então, a gente pode ter alguns questionamentos a respeito do botão, mas que no final dos anos 70, né, dos anos 1970, o imperador lá do botão, que tem um nome impronunciável, né, ele foi a primeira vez que ele falou sobre felicidade interna bruta, que ele não queria medir a felicidade, o desenvolvimento da sua nação, pelo produto interno bruto, Uhum. pela sua produção, hã, só de dinheiro, né. Então foi ali que ele criou o primeiro, pela primeira vez surgiu essa expressão. E aí, no decorrer desse processo todo, ele entendeu que a democracia era mais importante do que, um estado governado por um rei, do que uma monarquia, Uhum. né. Então ele faz todo o processo de transição de monarquia para democracia. A população ainda tinha muito apego à liderança carismática do rei, Certo. mas ele criou um modelo de democracia naquele espaço. Por que que eu fiz esse parênteses? Porque quando chega numa organização, a gente precisa encontrar quem é o rei do botão.
quem é o líder carismático desse espaço, porque é ele que precisa comprar a ideia de que aquilo ali vai fazer parte da estratégia de negócio, né. Então esse é o mundo ideal. Porque a minha frase, a gente estava conversando antes aqui, eu falei: "Vou guardar essa frase para daqui a pouco", que é assim, a gente se acostumou com o distópico, Uhum. e parece muito louco quando a gente propõe uma coisa utópica, Sim. né. E por que que a gente acostumou com o distópico? Então é importante a gente em algum momento colocar do outro lado, vamos pensar um pouco Eu utopicamente? tenho 7.380 teorias sobre isso. Mas vamos lá, vamos lá. Então, mas todos temos. Sim, sim. Mas enfim, então o que acontece? Então quando você chega numa organização, o melhor é chegar: "Ô líder, você gostou dessa ideia? Então vamos montar agora um sistema aqui dentro", né. E aí existem 1747 teorias por ano sobre os benefícios, que trazem uma gestão positiva traz para uma empresa. E as pessoas, principalmente do Harvard, Berkeley, Oxford, Uhum. adoram colocar os números financeiros, né, então crescimento de tantos por cento isso aqui, se você tem uma gestão positiva que ajuda. Eu odeio esses números. Por que que eu odeio esses números? Porque não dá para calçar a decisão de uma gestão positiva por conta disso, porque a lógica não é esta. Uhum. A lógica é você fazer com que você tenha uma gestão com pessoas que sejam saudáveis, pessoas que estejam em plena capacidade de exercer a sua excelência. E entregar a sua excelência não é entregar a perfeição, é conseguir entregar o melhor que elas conseguem entregar a partir das condições internas e externas que elas têm, ponto. Então, isso para chegar numa organização do tamanho P, M ou G, a ideia é você ter o primeiro momento é você encontrar o gestor falando assim: "Eu quero ter uma gestão positiva aqui dentro". Segunda pergunta é: o que você quer fazer? Porque é melhor você fazer uma coisa pequena, constante, do que fazer uma coisa enorme uma vez por ano. Uhum. Então, a partir do momento que ele fala assim: "Eu tenho uma estratégia que eu quero começar, a oferecer para os meus colaboradores uma boa gestão do tempo". Ótimo. Então a gente vai montar estratégias dentro daquele espaço para que eles tenham uma boa gestão do tempo. Até chegar assim, e a boa gestão do tempo não é só uma boa gestão do tempo dentro da organização. Por exemplo, a gestão do tempo é um dos domínios que o FIB avalia, tá? São 9 domínios e um deles é a gestão do tempo. E eu acho ele muito importante da gente falar, porque a boa gestão do tempo ela começa no tempo que o colaborador de uma empresa vai ter para dormir. Oi, empresa. Você manda WhatsApp e e-mail para o seu colaborador, ah, às 8 da Uhum. noite, às 9 da noite? Então você não está ajudando a gestão do tempo do seu colaborador. O seu colaborador ele tem tempo de chegar em casa, fazer tudo o que ele tem que fazer como pessoa física, fazer uma higiene do sono para depois dormir e poder acordar? Dentro dessa gestão do tempo, o tempo que ele tem para sair da casa dele e chegar até o trabalho é lógico, não sou nem a favor e nem contra o sistema presencial, híbrido, online, blá-blá-blá, né, mas assim, é inteligente você pedir para que ele venha todo dia trabalhar na sua empresa? Você oferece condições para ele morar num lugar perto Uhum. da casa, de ter um bom transporte para chegar lá? Aí ele chega no trabalho, né, bem dormido, ele vai ter uma capacidade, a cabeça dele, o cérebro dele, o corpo dele vai ter uma condição muito maior e muito melhor de ter uma entrega melhor, de fazer uma gestão do seu tempo melhor. Aí o que acontece? Hã, dentro de uma organização, falando só sobre a gestão do tempo, eu conheço eu acompanhei isso numa mentoria com um cliente, que assim, ele trabalhou numa empresa que tinha uma ideia, não era um propósito, tinha uma ideia muito boa de fazer a gestão do tempo. O que que eles faziam? Uma grande empresa. Às 6 horas da tarde, eles desligavam a energia do escritório para que as pessoas não trabalhassem mais. Olha que legal.
Só que é o seguinte, eles não mudavam a data da entrega dos relatórios do dia seguinte. O que que acontecia? Ficavam os funcionários todos dessa grande empresa num escritório, usando a luz do celular para escrever o relatório no computador que passou a tarde inteira na bateria. Sim. Isso é uma péssima gestão do tempo, Uma péssima, pressão gigante. com uma pressão gigante, com essas pessoas então trabalhando na adrenalina mor. Quando elas chegam na casa delas, elas estão completamente adrenalizadas, intoxicadas internamente, e aí você começa a entrar no rolo de café com bolo. Sim. Né, que é o seguinte, aí que acontece, você tem essa coisa autoindulgente. Chega em casa: "Puxa, eu tô muito estressado", o que você vai fazer? "Vamos tomar uma cervejinha?". Nenhum problema, adoro uma cervejinha. Mas você começa a entrar nesse ciclo. Ou então você tá ali, você tá naquele lugar, e aí você, na ansiedade, você tá fazendo o quê? Você não conseguiu comer. Você vai comer bala, amendoim, não sei o quê. Então tudo isso impacta por uma por uma má gestão do tempo, Aham. seu impacto na alimentação, na saúde mental, etc, etc, etc. Então, quando você chega numa organização, por isso que não é falar de felicidade dentro de uma organização não é uma coisa simplista. Assim: "Ai, vamos criar aqui", e tem trabalhos lindos, gente, trabalhos lindos sobre importante lugar onde a gente chegou aqui. Não, espera aí, a gente tá falando do Fala. líder, só para não. Não, a gente tá falando do líder, a gente tá falando do líder, Tá, a gente tá falando do líder e de como ele decide fazer as coisas dentro de uma organização, boa. tá. Porque o que acontece? Tem trabalhos lindos que você pode fazer, que ele pode escolher, de intervenções, de gratidão, de bondade, vamos juntar as pessoas aqui para fazer trabalho voluntário fora, etc, etc. Muitas coisas bonitas. Mas, se a felicidade é o caminho, né, que é um axioma da ciência da felicidade, o ponto de partida é a dignidade humana. Então a gente precisa criar espaços dignos dentro das organizações para que essa felicidade floresça. Então é importante, quando eu trago essa reflexão da gestão do tempo, eu estou falando sobre dignidade, Uhum. né? E é importante esse gestor, esse líder, ele ter essa ideia. Corta o líderzão, o dono, o rei da cocada preta, ele não quer fazer isso. Então tem lá um diretor, tem uma organização aqui que é o seguinte, eles estão com um problema, porque um clube, um grande clube de São Paulo, me chamou para a gente fazer um projeto. Mas eles têm um problema político, né? Porque você tem a diretoria tal, com a diretoria tal, barará, barará. Então eles estão fazendo toda uma negociata lá dentro. Eu falei, vamos começar com um trabalho piloto dentro da diretoria que você tem autonomia. Então a gente consegue fazer trabalhos locais dentro de um espaço, né? E aí você começa a fazer avaliação dentro daquele núcleo. Então você ali, só que você tem os impactos, é importante, na hora de você fazer a avaliação e a medição toda, você vai entender que você não tem um sistema inteiro que está integrado para oferecer esse bem-estar. Você tem ali um polo dentro de uma organização e que você vai ter interferências externas negativas, ao mesmo tempo que esse polo ali, ele pode começar a transbordar e vai começar a impactar também positivamente aquele ecossistema. Então, eu sempre falo assim, começo a conversa, sempre chego nesse lugar e falo assim, então, é que não adianta. Eu falei, não, calma, é melhor fazer pouco do que não fazer nada. Então, dentro de uma organização, é melhor você fazer pouco do que você não fazer nada. Mas tem que fazer com consistência, tem que fazer com frequência. E isso está muito ligado ao líder carismático. Perfeito. Agora tem um outro ponto que você falou, que eu não sei qual é, que você falou, eu fiz uma pergunta dividida em duas. Que é a questão do líder carismático, da questão da startup. Por isso que eu falei, tem Sim, a ver com o líder carismático, eu devolvi para você. O que acontece? Tem um líder, uma empresa com propósito, isso. uma Boa, empresa com propósito, boa. né? Ela geralmente ela é encabeçada por um líder com propósito. Sim, Né? Que é o que a gente estava falando, dessas figuras que a gente concorde ou a gente não concorde, a gente, né? Nizam, Aston Oliveto, os medalhões, Abílio, toda essa patota era um pessoal que tinha, né, Silvio Santos.
É uma turma que tem brilho, né. Convicções também, né. Exato, então, assim, porque eles são bons, eles são líderes carismáticos. E aí eles vai todo mundo atrás, Uhum. vral, 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 vral. A grande ideia é que a gente consiga montar empresas que elas tenham propósitos interessantes para que elas possam inspirar essas pessoas, né. Muito mais do que porque as pessoas elas vão, mas a ideia é que você crie marcas sustentáveis e Uhum. que elas tenham força para elas, que elas tenham longevidade. Olha o paralelo. Hoje, mais uma vez, Harvard tem um estudo que é o mais longo, e é muito legal esse estudo mesmo. É o estudo mais longo sobre longevidade e felicidade e bem-estar do mundo. Eles já estão, acho que na quinta, sexta geração, tem quase 90 anos esse estudo. Sim. E é o seguinte, eles falam que as pessoas mais felizes e mais saudáveis, são as pessoas que têm relacionamentos positivos. Falei a palavra longevidade. Eu faço muito esse paralelo com uma empresa, porque se a empresa ela quer ser longeva, se ela quer continuar vendendo, e aí se ela quer continuar, sustentando o seu trabalho para o século 22, ela precisa de pessoas saudáveis, ela precisa de pessoas felizes, pessoas com propósito, conectadas com o propósito da organização. Elas não precisam, necessariamente sentir o propósito, elas têm que sentir o propósito da empresa, mas ela não precisa ter o mesmo propósito que a empresa, mas Uhum. tem que fazer sentido para ela. Porque o que faz sentido mobiliza, Sim. né, o sentimento mobiliza. Então, quando você tem um discurso que não passa credibilidade, o cara para e fala assim: "Uhum, tá querendo me enganar, é?" Sim. De jeito nenhum. E isso começa a causar nessas pessoas, muito mais rejeição do que atração. Sim. Mas por outro lado, o o ser humano tem um instinto de sobrevivência muito aflorado. Isso. E quando você fala: "Discordo do que o meu chefe pensa ou do que a empresa pensa", e você olha que você tem conta para pagar, tem não sei o Isso. quê, você acaba abrindo mão de E convicções que você tem, isso. e aí você trabalha mais tempo, você pega um projeto que você não acredita, que você tem que defender. E eu acho que quando a gente falou no começo, ou até antes de abrir o microfone, de que tem uma questão de propósito, mas também tem uma questão que a empresa precisa dar resultados, seja qual for o jeito, que é muito difícil para o ser humano abrir mão da parte instintiva de sobreviver e acaba abrindo mão do tempo na Obrigado. família. Obrigado por a gente chegar de novo nesse lugar. Eu concordo muito com você. E eu participei de um podcast há um tempo atrás que eu tive uma discordância com a minha host, né, porque ela falou assim: "Olha, lembre-se que a porta está aberta, você pode voar". E eu falei assim: "Não, não é assim que a banda toca". Porque nós fomos privilegiados de uma certa maneira, você Sim, tinha um know-how, e tinha uma imagem que você conseguiu abrir muitas portas, e eu tinha uma grana guardada que me ajudou a segurar minhas pontas, etc, etc. Nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. É onde mora, né, então assim, porque não adianta virar para a pessoa e falar assim: "Ai, vai ser feliz no trabalho", porque a felicidade ela é um construto social. Ela precisa estar inserida num espaço, onde aquele espaço inteiro estimule o seu florescimento. aham, Então muitas pessoas trabalham em espaço que na verdade não nutre isso, nutre a competitividade, um comportamento, violento, agressivo, etc, etc. É nesse lugar que muitas vezes a gente precisa colocar para o indivíduo que ele não pode calçar a sua vida só no trabalho, uhum, né. E é muito importante todo mundo lembrar que por conta dessas tecnologias todas, não te nunca houve, mas mais do que nunca, não existe mais separação entre pessoa física e jurídica, perfeito. né. Quando você passa o crachá na entrada,
O pai, a mãe, ela entra junto. E quando o profissional, o gestor, o diretor de arte, o cara da TI, quando ele passa o crachá para sair, ele também leva o resultado, a meta, leva para casa. E isso tudo vai interferir na educação do filho dele, e a educação do filho dele vai interferir no resultado que ele vai entregar para a empresa lá na frente. Sim. Então o que acontece? Não dá para você calçar a sua felicidade, seu bem-estar na empresa. E aí chega uma hora da autorresponsabilidade, que é o que a gente e volta um pouco à questão do propósito que eu falei, que é o seguinte: às vezes o cara ele é mega competente como contador, mas o propósito dele é trabalhar com flores, só que ele ganha bem como contador. Então, não dá para ele largar tudo, eu tenho um sonho, uma ideia, eu vou largar tudo e vou montar uma floricultura, né. Mas ele não pode, mas assim, é o ideal ele não perder essa utopia. Uhum. Sem dúvida. Não se acostumar com a distopia da vida dele. Então, talvez ele tenha que pensar que uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ele vai procurar uma praça na cidade para ele fazer um projeto paisagístico ali. Porque esta prática vai fazer com que ele aumente o seu índice de bem-estar. E ele vai, a partir daí, ter uma resiliência emocional maior, porque ele vai ter naquele momento o trabalho de força de criatividade, de vitalidade, de conexão com o espaço urbano, contato com a natureza, que é apreciação à natureza e excelência, onde ele então são muitas coisas que ele vai viver dentro daquele espaço, que vai nutri-lo, que ele vai chegar lá no final de semana, durante que "Ai, semana que vem, final de semana que eu vou pra praça". Então ele traz esperança, e traz uma vibração interna, É uma alimentação natural, né. que é o seguinte: "Puta, tá tudo bem, eu pago minhas contas, e isso ainda daqui", que daí é o outro olhar. Deixa de ser o lugar que me massacra, mas é o lugar que me traz a possibilidade de eu trazer alimento para os meus filhos, educação, e ainda me permite fazer uma outra coisa. Isso não é colocar lente cor-de-rosa na frente. A gente fala muito sobre o otimismo realista, né, que é diferente do otimismo poliana, Uhum. né. Então é importante ter um otimismo realista. E dentro desse processo, né, ele vai tentar encontrar um lugar de transição, porque pelo menos ele arrefece essa toxicidade, e ele consegue, nesse momento, pensar em como que ele pode fazer uma transição para um outro lugar. Então eu sou muito contra, sabe esse mundo coach que todo mundo tem vontade de fazer eu sou um desses? Que assim, lute pela sua ideia. E muita gente fez loucura de largar a carreira por conta disso, Sim. né. E não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre responsabilidade, né, sobre construção de uma vida em bases sustentáveis. É um pouco do plano B, né. Como é que a sua vida prática vai convergir com a sua utopia, né. Então você pode ter uma vida prática aqui que você luta o máximo possível pelo que você acredita, dentro de um contexto cultural de uma empresa, do que seja, mas não deixa o que te motiva, o que te nutre, de lado. E que também tem uma outra coisa, sabe que assim, mais uma vez, né, quando eu já usei essa frase agora há pouco, que a felicidade ela é o caminho, e muita gente coloca assim: "Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá". E aí, quando você chega lá, você olhou para trás e você não fez patavinas. Uhum. Então, é importante a gente olhar, e isso para mim é um pouco mais fácil, e aí gente, eu acho que cada um tem o seu perfil, né. Na publicidade, eu praticava a função de planner, então porque eu continuo sendo planner ainda. Então assim, eu consigo a minha cabeça funciona muito assim: "Gente, vamos montar um plano? Vamos montar um plano", Uhum. né. E tem gente que é mais racional, né, mais burocrática na sua vida, mas assim, se a felicidade ela é o caminho, não adianta você esperar um momento para, é tentar devagar e sempre encontrar algum jeito de você encaixar na sua vida algumas coisas, né.
E aí, isso tem a ver com processos, é neurociência isso, processo cerebral. A gente acostumou vendo os nossos pais, a gente viu os nossos pais, entendendo que eles era trabalho, casa, cerveja, final de semana, trabalho, casa, cerveja, churrasco, para preparar para o domingo fantástico e trabalhar, não era isso? Uhum. A gente mudou um pouquinho o roteiro, né? A geração nova olha para isso e fala assim: não quero fazer nada disso, e tá indo pro outro lado. Então, assim, a gente precisa encontrar um jeito de encaixar essas coisas todas para a gente ter um flow da vida onde essas coisas se encaixem. A gente não aprendeu a fazer isso. É por isso que a gente fala que que a felicidade dá para ser ensinada. Porque eu acho que isso é uma metáfora boa, né? Porque você consegue aprender a desenvolver novas habilidades socioemocionais. Uhum. Né, para você conseguir voltar. A pandemia fez com que as pessoas retrocedessem muito sua capacidade de tolerar, de interagir, de tudo mais. Então a gente precisa estimular tudo isso. As empresas precisam estimular tudo isso, porque elas precisam de colaboradores tolerantes, capazes de negociar com os seus fornecedores, capazes de negociar com os seus clientes, capazes de negociar com os seus clientes internos, né? Então, assim, não, tudo isso não é tão distante, é muito do nosso lado. Tá. Tudo muito do nosso lado. Faz sentido isso que eu te falei? Muito. Por isso Bom. que eu estou parado ouvindo aqui. Muito legal. Eu tenho duas questões que eu queria trazer. É, a primeira, de forma prática, assim, você falou que felicidade pode ser aprender. Uhum. É, que dicas você daria, que caminhos você daria se tivesse que aconselhar uma empresa, uma pessoa, para ter pontos para atingir a felicidade, ou como você ensinaria isso? Essa é a primeira. Tá. Empresa, então, primeira coisa, Sobre empresa. aprender a felicidade. Tá bom, empresa. Eu acho que a empresa, os líderes, precisam olhar para a dignidade dos seus colaboradores, né? Entender se o processo todo oferece dignidade para eles. E quando eu falo isso, é assim: olhe para os seus líderes, porque é muita sacanagem colocar toda a culpa no diretor e no gerente. Porque também são caras que levam porrada de cima e levam porrada de baixo. Eles estão no meio do negócio, levando porrada o tempo inteiro. E eles são aqueles que são os mais cobrados para fazer um gerenciamento socioemocional adequado das suas equipes. Sim. São pessoas que não têm preparo, porque elas são de uma geração quem está hoje na liderança, eles são da nossa faixa etária, de 22 a 30 anos, brincadeira, são os 40 a mais, Aham. que assim, são pessoas que não aprenderam, a gente não aprendeu isso. Nem na isso não era falado na faculdade, e os nossos chefes eram caras que achavam legais trabalhar trocentas horas por dia. Então, mudar o drive é difícil, né? Você trocar o pneu em movimento é muito difícil. Então, a gente precisa, que é o que eu falo, tem alguns artigos meus que falam sobre isso. Cuidar de quem cuida. Uhum. Cuidar de quem cuida das marcas, cuidar de quem cuida das pessoas, Perfeito. cuidar de quem cuida das estratégias. Mesmo que não tenha dando sinal naquele momento de fraqueza ou que É seja. para evitar É que, preventivo, é né? para evitar que. Isso. Importante dizer que é o seguinte, eu como comunicólogo, especialista em psicologia positiva, eu não cuido da saúde mental das pessoas. O que que eu faço? Eu crio intervenções primárias para evitar que as pessoas passem pela rede da doença. Perfeito. Porque depois que passa, gente, por favor, procurem Aí psicólogos, é remédio, é. psiquiatras, ou terapia, Remédio que eu psicólogo. digo é tratar sobre e Procurem não prevenir. É. psicólogos, procurem. Eu não sou a pessoa que você tem que procurar. Eu não sou a pessoa. Tá? E, é muito, e prestem atenção nas pessoas que vão achar que vão te trazer essa salvação. Não são. São os psicólogos que vão te ajudar, tá bom? Responsabilidade. Procurem psicólogos, eu concordo, eu faço. E isso, ó. Dica aqui dos dois. Ó. Um beijo para todos os E- meus terapeutas da minha vida inteira. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Aí,
Eu me perdi, eu me empolguei tanto no Não, psicólogo. você estava acho que eu te pedi uma dica para quem A gente tá falando da isso, liderança e cuidar dessa média cuida de gestão. quem cuida. Cuida de quem cuida, acho que essa é Isso. a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí depois, acho que todas as aí porque daí faz sentido eu entrar com as intervenções. O que que acontece? Mais uma vez, vou dar um exemplo que de muitas empresas começaram a colocar prática de mindfulness dentro das organizações. Eu acho mindfulness incrível? Acho. Você todo dia acordar e respirar por um minuto por dia, quando você acordar, na hora do almoço e antes de dormir, funciona para um caralho. Ponto. É impressionante como muda. Aí depois você vai de 1 minuto para 2 minutos, depois de 2 minutos para 3 minutos, vai aumentando paulatinamente. Isso ajuda para um caramba. Mas o que que acontece? Quando isso entra na agenda do colaborador, então quer dizer que eu lembra do que eu falei da gestão do tempo lá atrás? Uhum. Então quer dizer que é o seguinte, então se eu tenho aula de mindfulness na empresa às 8 e das 15 para as 8 às 8, eu vou ter que sair 15 minutos mais cedo da minha casa para eu chegar lá. Não dá para colocar mais uma obrigação na agenda do cara, nas costas do cara, na sacola do cara, não dá. Então assim, todas essas coisas têm que entrar de um jeito muito orgânico. Não pode ser mais a gente não tem que obrigar o funcionário a ser feliz. A gente tem que Perfeito. criar um ambiente em que não adoeça as Tem que ser pessoas. natural, né. A gente tem que criar um ambiente que não adoeça as pessoas. E quando você não adoece a pessoa, já existe um espaço mais feliz. Sim, Por isso que eu falo da dignidade lá. Então todas as outras intervenções que eu vou fazendo nesse espaço, elas vão colaborar para, entendi. tá? Por isso que, assim, muitas das coisas que eu proponho, eh, são coisas que fogem inclusive da minha ossada, sabe? Mas eu preciso puxar essas coisas. O papel do planner, faz o mapa, olha, olha, isso, diversidade, de raça, de gênero, todas essas coisas importam, porque vão impactar a criatividade, que é um ponto fundamental para a felicidade das pessoas. Para ter relacionamentos positivos dentro daquele espaço. Então, eu mapeio um monte de coisa, para depois a gente poder falar sobre outros assuntos. Então, assim, então para uma organização, eu acho que é isso. Para as pessoas, busquem, façam essa respiração por 1 minuto de manhã. Na segunda semana, de manhã e à noite. Na terceira semana, de manhã, na hora do almoço e à noite. E assim vai aumentando, paulatinamente, tranquilamente, O tempo que você olha para você mesmo, né. que é parar 1 minuto. Isso. Isso é uma coisa boa. Se você tiver espaço para você olhar a natureza, ir para uma praça, ir para um parque, brincar com o seu cachorro, faça isso, porque a natureza, né? O cérebro, ele quando ele vê o verde, ele sente o vento, ele entra em contato com o nosso cérebro ancestral, com a nossa coisa mais primitiva, Uhum. né. E a gente começa a perceber que a gente faz parte de uma coisa maior que a gente. Então a gente começa a se sentir menos desprotegido no mundo. A gente começa a entender que a gente está mais acolhido no mundo. E a gente começa a se sentir com um senso de pertencimento maior no mundo, É. né? Então isso é importante, isso é uma coisa boa. Em tempos de ansiedade, de solidão, isso é muito importante. Se puderem ter tempo de flow, o que é tempo de flow? É onde você combina habilidade com desafio. Então, quando você perde noção do tempo, vai fazer jardinagem, vai correr, vai tocar um instrumento, vai caminhar, vai brincar com seu cachorro. Faça coisas que te façam perder a noção do tempo. Porque isso, nesse momento, o cérebro faz um grande Tetris, sabe? Uhum. Ele vai encaixando. É uma ótima terapia também. Exato, Sim. né? Que é o Tetris? Não, quando você faz alguma coisa só, Só para você. sem ver o tempo, Isso, exato. o Tetris para mim as coisas vão se encaixando na Isso, exato. cabeça, vão se Co co organizando de um jeito que você se você se forçar, você não consegue. a expressão do flow que ela é muito usada: "Ah, entra no flow". Isso é uma coisa, e o flow para a psicologia positiva e para a ciência do bem-estar, e quando você porque o que acontece? Isso eu não sei nem como está o nosso tempo, mas o que acontece? Essa questão da teoria do flow, que é quando você combina para empresa isso também é muito bom, ficar atento sobre isso. Quando você combina desafio com habilidade.
Às vezes, o líder coloca para o colaborador um desafio muito alto que ele tem baixa habilidade. Isso gera muito ansiedade. Se eu não tenho habilidade para correr e eu tenho que fazer uma maratona, isso também vai me causar o quê? Estresse, porque eu tenho um grande desafio com baixa habilidade. E se você fizer, você vai morrer. E eu posso morrer. A mesma coisa que pode acontecer dentro das Sim, empresas. exato. A mesma coisa. Aí que acontece? Eu tenho um trabalho com baixo desafio e alta habilidade, que me gera tédio. Sim, Então, os líderes, eles podem olhar para suas equipes e entender o seguinte: como é que eu consigo trazer para essa equipe esse estado de motivação? E o que que é esse estado de motivação? É o cara que terminou a maratona e falou assim: "Yeah!" E teve aquele puta tesão porque fez a maratona, e assim, mas ninguém vive em flow o tempo inteiro, porque ninguém pode viver em maratona o tempo inteiro. sim, Porque ninguém vive em alta performance o tempo inteiro. sim. Não dá. Então é o seguinte, essa coisa, mas então, você ter essa experiência de nadar, de correr, de ter essas coisas todas, fazer práticas que combinem habilidade com desafio, elas são muito importantes. E acho que a metáfora vale para a gente também colocar isso para as organizações, para causar na equipe esse nem frustração, nem estresse, mas esse desejo de uau, chegamos lá. Sim. Nosso tempo acabou. Ah, Mas eu tenho outras perguntas para fazer. eu falo mais que o homem da cobra, Não, né? você fala muito bem e é muito Obrigado. inspirador. Que bom. Eh, a gente sempre termina os podcasts pedindo dicas suas para a vida, do convidado, na verdade. Tá, Só que eu acho que você já deu várias agora. tá. Que Então, bom. mesmo assim, eu queria que, sob esse ponto de vista, né, porque você falou que você encerrasse. Você me conheceu hoje. Sim, Qual é a dica de ouro do Rodrigo para o Rodrigo? Pode olhar na sua câmera, tá bom. pode olhar para mim. Ih, eu sou um banana, porque é o seguinte, eu literalmente sou um banana nesse ambiente aqui, porque ele fez uma pergunta que me emocionou. A dica de ouro do Rodrigo para o Rodrigo é propósito, ter propósito, porque o propósito ele é um grande aliado no enfrentamento da busca pelos sonhos e pelos projetos. Ele é um dos grandes amigos da resiliência, né. E a gente não pode confundir resiliência com abusos. Então, assim, é nesse lugar que eu digo para mim e digo para vocês: não confundam resiliência com pequenos abusos da vida, mas tenham sempre na mente de vocês e no caminho de vocês um olhar daquilo que mobiliza a alma de cada um, aquilo que te faz acordar de manhã e falar assim: É isso", né. Batalhe pela sua ideia genial, batalhe por aquilo que te inspira, porque é isso que vai fazer com que você viva bem e melhor, com que você inspire as pessoas ao seu redor, e é desse jeito, de grão em grão, de gota em gota, que a gente vai conseguir transformar o mundo num lugar mais feliz e com mais bem-estar. Show de bola. Obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer te conhecer. Quero te ouvir mais. Acho que a gente criou aqui uma relação de empatia. Eu Sim, acredito muito na sua forma de pensar, no jeito de fazer. A Monk é sempre um espaço aberto para isso. Fique à vontade, sinta-se convidado e quando tiver outras oportunidades para a gente conversar sobre isso, certamente a gente vai te convidar. E obrigado. lembra da gente também para os seus desafios, porque é um prazer falar sobre isso. Muito obrigado e estamos juntos. Vamos fazer. Acho que é importante. A minha grande ideia é democratizar a felicidade. Então, acho que todo o espaço que eu tenho, toda oportunidade que eu tenho para poder falar e para levar essa mensagem, eu estou sempre lá. Então, a cada microfone, a cada fresta, eu passo para falar: gente, a gente precisa criar um mundo mais feliz para a gente poder ser enxergado lá na frente como bom ancestral para as gerações futuras. Perfeito. Obrigado. Um abraço para todos. Até logo, pessoal. Até o próximo de Galho em Galho. Valeu.